Storyglot Podcast. A fonte. No parque há uma fonte. A fonte tem água fresca e limpa. O repuxo de água no meio da fonte faz um som agradável. À volta da fonte há muitas árvores. São castanheiros altos. No outono, as suas folhas mudam de cor e deixam cair os ouriços com as castanhas. As pessoas apanham-nos e levam-nos para casa. Depois, assam as castanhas e comem-nas. Todas as manhãs, os pássaros tomam banho na fonte. São pequenos pardais e melros pretos. Depois, os pássaros comem o pão que o Sr. Diniz deixa perto do banco de jardim. Finalmente, eles sobem às árvores e cantam. Por vezes, têm de enxotar os corvos. No dia da tempestade, os pássaros não tomaram banho na fonte e não comeram o pão. O pão ficou no chão, ensopado pela chuva. Os pássaros também não enxotaram os corvos, porque eles não apareceram. Ficaram escondidos nas árvores. Enquanto choveu, não se ouviu o repuxo da fonte. Só se ouviram os pingos fortes da chuva e o vento rápido nas folhas das árvores. Muitas castanhas caíram das árvores, mas as pessoas não as apanharam. No dia seguinte, quando o sol voltou a brilhar, os pássaros acordaram cedo e tomaram banho na fonte. Comeram o pão e enxotaram os corvos. Finalmente, empoleiraram-se nas árvores e voltaram a cantar. No parque há uma fonte. A fonte tem água fresca e limpa. O repuxo de água no meio da fonte faz um som agradável. À volta da fonte há muitas árvores. São castanheiros altos. No outono, as suas folhas mudam de cor e deixam cair os ouriços com as castanhas. As pessoas apanham-nos e levam-nos para casa. Depois, assam as castanhas e comem-nas. Todas as manhãs, os pássaros tomam banho na fonte. São pequenos pardais e melros pretos. Depois, os pássaros comem o pão que o Sr. Diniz deixa perto do banco de jardim. Finalmente, eles sobem às árvores e cantam. Por vezes, têm de enxotar os corvos. No dia da tempestade, os pássaros não tomaram banho na fonte e não comeram o pão. O pão ficou no chão, ensopado pela chuva. Os pássaros também não enxotaram os corvos, porque eles não apareceram. Ficaram escondidos nas árvores. Enquanto choveu, não se ouviu o repuxo da fonte. Só se ouviram os pingos fortes da chuva e o vento rápido nas folhas das árvores. Muitas castanhas caíram das árvores, mas as pessoas não as apanharam. No dia seguinte, quando o sol voltou a brilhar, os pássaros acordaram cedo e tomaram banho na fonte. Comeram o pão e enxotaram os corvos. Finalmente, empoleiraram-se nas árvores e voltaram a cantar. A fonte.
No parque há uma fonte. A fonte tem água fresca e limpa. O repuxo de água no meio da fonte faz um som agradável. À volta da fonte há muitas árvores. São castanheiros altos. No outono, as suas folhas mudam de cor e deixam cair os ouriços com as castanhas. As pessoas apanham-nos e levam-nos para casa. Depois, assam as castanhas e comem-nas. Todas as manhãs, os pássaros tomam banho na fonte. São pequenos pardais e melros pretos. Depois, os pássaros comem o pão que o Senhor Diniz deixa perto do banco de jardim. Finalmente, eles sobem às árvores e cantam. Por vezes, têm de enxotar os corvos. No dia da tempestade, os pássaros não tomaram banho na fonte e não comeram o pão. O pão ficou no chão, ensopado pela chuva. Os pássaros também não enxotaram os corvos, porque eles não apareceram. Ficaram escondidos nas árvores. Enquanto choveu, não se ouviu o repuxo da fonte. Só se ouviram os pingos fortes da chuva e o vento rápido nas folhas das árvores. Muitas castanhas caíram das árvores, mas as pessoas não as apanharam. No dia seguinte, quando o sol voltou a brilhar, os pássaros acordaram cedo e tomaram banho na fonte. Comeram o pão e enxotaram os corvos. Finalmente, empoleiraram-se nas árvores e voltaram a cantar.